Boa noite a todos os telespectadores aqui presentes. Nosso grupo AD Infinitum vai falar sobre a educação pública e os demais temas que a regem. A educação pública é essa em nosso país que sofre em desigualdade social com a educação privada, principalmente em tempos pandêmicos como a gente está agora. A educação pública que sofre com um dos nossos subtemas, a falta de permanência de alunos em suas instituições. Outro subtema que chama bastante atenção é a acessibilidade, porque além da permanência de alunos, sofremos com a falta de acessibilidade para que crianças, adolescentes, jovens no geral, acessem as escolas. Para começar e defendendo sua tese, eu gostaria de chamar a Denise. Denise vai explicar um pouco melhor e adentrar mais ao assunto de permanência. Boa noite, pessoal. Quando a gente fala, sobre a educação pública, gera-se uma série de subtemas sobre a temática, seja a questão do acesso, a permanência, desse aluno no âmbito educacional, ou a evasão. A evasão essa que acontece em decorrência de algum motivo, onde o aluno ele deixa de frequentar a escola. As escolas, a educação em si, tem um papel de grande importância na formação do aluno como cidadão, porque esse direito, o direito à educação pública, do que a gente está falando, é como se fosse essa construção dos direitos sociais e humanos, priorizando essa questão de preservar esse valor de igualdade entre as pessoas. Todos nós sabemos que todos têm um direito à educação, direito de engajar-se no âmbito educacional e nela permanecer. E isso é constitucionalmente assegurado pela Constituição de 88, onde em seu artigo 205, ele cita, eu vou até citar aqui para vocês, na seção 1 da educação, onde ele diz o seguinte, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Resumidamente, o artigo, ele enfatiza essa questão que a educação é sim um direito a todos e visa também a questão da preparação, da pessoa para o exercício de sua cidadania. Porque todo adolescente, toda criança, todo jovem, ele tem sim esse direito ao acesso à escola pública e gratuita, onde os pais também devem fiscalizar, acompanhar o desenvolvimento do filho no âmbito educacional, reclamar sobre os critérios de avaliação de ensino. Porque quando a Constituição ela diz que é dever do Estado assegurar essa permanência do aluno no âmbito educacional, ele também cita a família, Família, no caso, os pais, eles devem matricular seus filhos na escola, devem acompanhar esse desenvolvimento, porque, como diz o ditado, educação se vem de casa, se traz de casa, começa e inicia-se em casa. A educação em si, ela gera uma série de portas, abre muitas portas, que é por meio dela que a gente desenvolve nosso posicionamento crítico, é por meio dela que a gente adquire conhecimento, que vão nos possibilitar uma boa formação, um bom emprego, em busca dessa melhoria de vida. E eu deixo a seguinte indagação para vocês, Se é um direito assegurado, um direito a todos, a educação, assim, de fato, não cabe uma justificativa exata para a não permanência ou a exclusão desse aluno, do âmbito educacional. E assim eu encerro minha fala. Muito bem, pessoal. Como a gente bem viu na fala da Denise, ela representou bastante bem sua tese. Tese essa que defendia que não há motivos para a não permanência de um aluno na educação pública. Direito esse garantido pela Constituição Federal. Pois bem, agora iremos escutar a doutora Beatriz, que vai falar sobre a sua antítese em relação à tese defendida por Denise. Pode falar, Bia. É importante ressaltar os motivos que interferem na permanência dos jovens na escola pública. O
primeiro é a necessidade de ingressar cedo no mercado de trabalho, porque muitos dos jovens enfrentam dificuldades em casa, financeiras, e aí eles têm que começar a trabalhar. Mas seria importante o apoio da escola com campanhas de conscientização para que esses jovens possam reverter essa situação. A dificuldade para chegar na escola também interfere bastante, o que é o caso em alguns transportes, falta de estrutura em vans, ônibus, nos interiores, nas estradas, e a falta de investimento em tecnologia. É fundamental que as escolas procurem medidas para manter o interesse dos alunos nas atividades. A ausência do acompanhamento educacional, muitos se sentem sozinhos e inseguros, e é essencial que os colégios acompanhem de perto os seus alunos. Muito bem, a Bia falou de bastante importância, mas para entender melhor o que as nossas colegas estão dizendo, temos agora a fala do nosso amigo Gabriel, que vai fazer uma síntese sobre o assunto e vai poder dar uma explicada melhor no contexto do que ambas falaram. Boa noite, pessoal. Como a Denise bem falou, sobre a educação, né, que é direito de todos. E, de fato, isso é uma verdade, né? Isso está ligado à Constituição Federal. E, como a Denise explanou, né, o texto, eu não vou ler novamente, mas eu vou citar alguns pontos que citados no texto. Os pontos são, primeiramente, a direito de todos, né, como a gente bem sabe. A educação também é dever do Estado, mas não só do Estado, como também da família e também da sociedade. Por quê? Porque a educação, ela não inicia na escola, ela inicia em casa, juntamente com os pais, né? E de casa, os pais repassam o aluno para a escola. E na escola, essa educação é desenvolvida. Mas existe também o papel da sociedade nesse meio, porque a sociedade ela deve dar exemplos, né, de como a pessoa deve se comportar perante a sociedade. E essa questão da educação ela é importante porque ela aborda os objetivos. Dentro desses objetivos estão o pleno desenvolvimento da pessoa, né, o preparo do exercício da cidadania e a qualificação da pessoa para o trabalho. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, o preparo da pessoa para o exercício da cidadania, a pessoa ela vai para a escola e lá ela conhece os seus direitos e deveres perante ao Estado. Então, a educação ela serve para que o aluno ele conheça não só os seus direitos, mas também os seus deveres. Mas a gente precisa entender que mesmo o aluno, né, da zona urbana, ele tendo esse acesso, muitos tendo fácil acesso à escola, existem também as dificuldades dos alunos que moram em zona rural, né, como a que eu bem citou. Existem alunos que moram na zona rural, que eles, mesmo eles tendo o conhecimento, que é a educação pública, é direito de todos, não têm um fácil acesso à escola. Eu posso citar exemplos de pessoas que estudam pela tarde e têm que entrar 1 hora na escola, mas saem de casa 10 horas da manhã. Então, para muitas vezes atravessar rios, né, para chegar até a escola. Então, isso é uma dificuldade que esses alunos de zona rural enfrentam para ter acesso à educação. E outras dificuldades são que, muitas das vezes, a família é bem estruturada e acaba que o aluno, em vez de estudar, procura um emprego, né? E isso acaba atrapalhando a vida estudantil e, consequentemente, esse aluno ele não tem acesso à educação como direito, né, por conta que ele não usufrui daquilo que está posto a ele. Então, o que é que a gente pode fazer para que isso seja melhorado e sanado, né? Creio que os estados, né, o âmbito escolar,
deve ter mais atenção, né, nas dificuldades que cada aluno tem, principalmente os alunos da zona rural, e também investir em relacionamento, né, porque muitas das vezes os alunos eles vão para a escola, né, e por motivo de não terem relacionamento com os professores, ou muitas das vezes não terem amigos dentro da própria escola, acabam desistindo. Então, eu creio que a escola, o Estado devia, primeiramente, prestar bem atenção nas necessidades, né, de cada aluno, para que esse aluno ele não seja, não pense em desistir, né? E eu creio que o Estado, né, investindo em relacionamento, vendo a necessidade de cada aluno e também em tecnologia, eu creio que esse problema irá ser sanado muito mais do que está sendo atualmente. Assim, Muito bem. Obrigado, Gabriel, pela sua fala, que é de bastante importância a todos nós no âmbito de conhecimento, assim como de Bia e Denise. Queria aqui trazer um enfoque para algo que foi falado pelos 3 colegas, a acessibilidade. Acessibilidade essa que atualmente em nosso país se deu uma dificuldade ainda maior devido ao tempo pandêmico que vivemos desde final de 2019. Tendo isso em vista, trazendo o próximo subtema, trouxemos ele em especial a pandemia, a falta de acessibilidade em tempos pandêmicos, com a tese defendida por Rafael da queda de rendimento escolar nas escolas públicas do rendimento do aluno. Vamos lá, doutor. Boa noite a todos. Na verdade, eu vou falar um pouco da importância da aula presencial e mostrar o qual é importante para as pessoas que estudam em colégios públicos. Defender um pouco e relatar sobre acontecimentos, estatística e falar um pouco sobre. Eu acredito assim, alunos de escola pública, muitas vezes, eles não vão para o colégio simplesmente para aprender. Eles vão lá porque é um recurso que muitas vezes nós que estudamos em colégios particulares, temos todos os direitos possíveis, facilidades, eles acabam não tendo. E nessa época de pandemia, eles acabam se sentindo desnosprezados pelo simples fato de que muitas vezes nem rede de internet eles acabam possuindo, nem um simples celular. E acaba gerando uma queda no rendimento escolar, que segundo um site feito pelo SBT, mostrou que mais de 80% das escolas públicas de São Paulo, os pais notaram que teve uma queda nas suas notas, assim gerando desinteresse dos alunos, gerando um fator que vai ficar marcado na sociedade. Eu acredito que mesmo estando em pandemia, não seria possível tirar o bem mais precioso de um ser humano, que é o conhecimento. Então, essas pessoas que estudam em colégios públicos, elas não podem se sentir desnosprezadas, elas precisam sim irem para os colégios para assim poder aprender. Também, muito se fala que nos colégios públicos é desfavorecido em relação aos colégios particulares. Mas, na verdade, falta incentivo do povo, falta o dinheiro de nossos governantes. Porque eu tenho um amigo que ele é diretor de um colégio público e ele me disse: a gente só não pode fazer mais porque a gente não tem incentivo do povo e incentivo dos nossos governos. Então, a gente quer poder tirar essas crianças daqui, esses jovens, e transformar eles em seres humanos de conhecimento, de caráter, para que assim eles possam ter sequer uma profissão digna, né? Toda profissão digna, mas um simples fato de que eles possam ter a capacidade de chegar na universidade, chegar num grande emprego dos seus sonhos. Mas, na verdade, moramos num país que não tem esse poder, né, de ajudar quem precisa, quem merece. E nós estamos na pandemia, né? Podemos ver vários trabalhadores também morrendo de fome pelo simples fato de estar acontecendo lockdown. Verdade, é correto. Mas você tem que parar e pensar. Se um pai de família não trabalhar, como ele vai dar o sustento
para a sua família, como é que ele vai botar um prato de arroz, feijão no prato do seu filho. Então a gente tem que pensar também que se fecharem as escolas, muitas crianças vão ficar desamparadas, vão ficar sem conhecimento nenhum. Então eu acredito que com cuidado seria fundamental continuar com as aulas públicas, porque assim não existiria essa queda de rendimento, não existiria desfavorecimento, mas sim, conforme a lei, né, que vivemos, é inexplicável. Eu me considero, fico triste, porque eu tenho amigos que estudam em colégios públicos e eles me dizem que têm a vontade de serem alguém na vida, de poderem dar uma casa para sua mãe, de poder trabalhar no emprego dos sonhos. Mas com isso que está acontecendo nessa época de coronavírus, de pandemia, lockdown, eles acabam se sentindo sem esperança de saber se isso vai poder acontecer. Porque a única forma de aprendizado que eles tinham era o colégio. E o colégio público está aí para mostrar que, sim, podem criar pessoas muito importantes. Não é porque o colégio é público que é desfavorecido a entes pagas, né? Mas as públicas estão aí. Se tiver mais incentivo, tiver mais responsabilidade dos governantes e até mesmo das pessoas que trabalham lá, porque muitas vezes as pessoas não têm a vontade de mostrar o conhecimento básico, o conhecimento certo. E aí, se você parar de dar ensino para uma criança, ela vai fazer o quê? Ela pode entrar no mundo do crime, pode começar a usar a droga. Então, a escola pública é fundamental para a construção de qualquer pessoa. Assim como na escola, você só não se sente presente em ter conhecimentos básicos, mas você pode estar tendo um conhecimento de visão de mundo com outras pessoas. Então, eu acredito assim, que escola pública é fundamental. Se acabasse fechando as escolas com essa pandemia, vai gerar uma grande queda de rendimento escolar. E assim, acaba gerando até um analfabetismo, né? Eu tenho um caso da minha família que veio acontecer esse ano, né? Que ele estudava no colégio público muito bom, mas com a pandemia o colégio não teve recurso para se manter. E a família não tinha condições de botar no colégio particular, e assim acabou gerando um desinteresse, tanto da família quanto do aluno, porque ele se sentiu desamparado em sequer aprender. Porque na escola ele tinha tudo, tinha amigos que também fazem parte para que nós podemos aprender, para que nós podemos ter conhecimento. Os professores que davam o seu auxílio, davam um feedback bem avançado, davam o ensino necessário. Então, eu acredito mesmo, que na verdade o fechamento das escolas públicas não é fundamental, porque muita gente necessita das escolas. Então, isso para mim não é correto. Eu sou a favor de que continue as aulas, justo. Estamos em pandemia, estamos em Covid, mas com todos os protocolos necessários. Que eu acho que não seria nada demais para os governantes fazerem isso pelas escolas públicas, porque, pensar, né? Ele não vai ter um filho que estuda no colégio público, então ele não tem essa preocupação, mas eu tenho que me colocar no lugar do outro para saber como é a vida do outro. Eu tenho que saber também como seria se o meu pai não tivesse condições de botar um prato de comida para mim. Então, eu tenho que me colocar no lugar do outro e ter esse raciocínio básico. Isso é básico, isso é desumano. Tirar um trabalho, fechar as escolas, isso é desumano, porque eu vou acabar gerando uma má sociedade e, no futuro, gerando, como eu já falei, analfabetismo, desemprego, né? Porque muita gente sem ensino vai procurar empregos básicos que se encaixem, né? Então, eu sou a favor de que continue as escolas públicas, como eu falei, com os protocolos necessários, porque assim podemos continuar caminhando, mesmo com a pandemia aí. E é isso. Boa noite a todos. Vou passar a palavra para o Ivan agora. Muito obrigado, doutor Rafael, pela sua colocação. Cito aqui que você destacou pontos importantes nesse período pandêmico
e que também vamos ouvir uma ideia que contraponha a sua, para um debate mais formal e cheio de informações. Gostaria aqui de chamar agora para todos o doutor Pedro. Doutor Pedro, sinta-se à vontade para a sua fala. Boa noite, né? E parabenizando aí os colegas que já começaram os seus argumentos. E eu fiquei nessa parte do contraponto, né? Então, é interessante, ele falou bastante legal, só que, assim, houve uma mudança, né, a educação pública no Brasil, ela teve um avanço, né, ela foi interiorizada, né, no interior. Então, devido à pandemia, teve os governos, os municípios, os estados, precisaram fazer algumas normas restritivas e para algumas atividades, e que incluído a educação, né, a sala de aula, que passou foi proibido presencial e passou a ser remoto, né? Teve alguns pontos positivos em relação a isso. Então, eu fiz aqui um tópico de 5 pontos positivos e vou aqui explanar para os nobres colegas. Possibilidade de não interrupção do processo de aprendizado em tempos de distanciamento físico. Bom, como isso eu acabei de relatar, né? Devido a esses decretos, foi obrigatório fazer esse distanciamento social, né, para evitar a propagação, que hoje nós estamos vendo aqui no Brasil. O Brasil está, infelizmente, uma referência negativa em referente à pandemia, né, colapsos em todos os hospitais, tanto município, estadual, hospitais federais. Então, foi imprescindível tem que fazer esse distanciamento justamente para poder evitar mais aglomerações e, consequentemente, os hospitais ficarem lotados e o que vai ocorrer? Por conseguinte, vai haver mais mortes, né? O segundo ponto, o tópicozinho aqui, é flexibilidade e possibilidade do aluno acompanhar as aulas no ambiente mais confortável, otimizando o aprendizado, que foi até interessante isso aí, a questão de acesso remoto em casa, porque o aluno, ele pode escolher o seu cantinho da casa, ficar à vontade, né? E, por consequente, ter um aprendizado, uma recepção melhor do que o professor está passando para ele, né? Menos interrupções e paralelismos, desde que sejam respeitadas as regras. Consequente, isso aí é a questão de o que aconteceu. No acesso remoto, às vezes vida, porque na sala de aula, o aluno, às vezes, ou que já conhece o assunto, ou não está interessado no assunto, às vezes começa a prejudicar o andamento do conteúdo da aula, né? Prejudicando até o professor a explanar o seu conteúdo. Já no acesso remoto, o aluno fica mais focado, né? A ordem do dia, a questão da gente, do direito, o aluno fica mais preocupado, focar realmente nas indagações, nas interferências junto com o professor, referente ao assunto da aula, né? A mais dinamicidade das aulas, tendo em vista a maior gama de recursos disponíveis. Esse tópico aqui eu acho mais interessante, porque no acesso remoto, o aluno tem um celular, tem um computador, ele está ali em loco, fazendo uma pesquisa, o professor fala uma palavra que ele não entendeu, ele vai pesquisa, ou seja, ele já acompanha melhor o entendimento do professor, né? Então, ele tem mais acesso às redes sociais, fica mais prático a entender melhor a questão que o professor, o conteúdo da disciplina, o conteúdo da aula, né?
Agora, a ausência de intermediadores prejudiciais, como conversas paralelas ou carteiras muito a fundo da sala de aula, que prejudicavam o acompanhamento dos alunos. Isso aí, a gente que já estudou aí, fundamental, ensino médio, faculdade, a gente sabe que existe isso, né? Tem alunos, colegas da gente que não, às vezes atrapalham a questão, até mesmo na colocação das cadeiras, no ambiente da sala, prejudica o conteúdo, porque realmente quer alguma coisa, como o doutor Rafael falou, e muito interessante das pessoas quererem alguma coisa, comprar uma casa, comprar, né, os seus pais, e isso acontece o quê? A questão da educação na sala de aula, dessa questão de foco, de aprender realmente, querer realmente aprender o assunto e sim ter uma sequência boa na sua carreira, né, estudantil, certo? Então, temos também uma situação aqui, que é a questão dos governantes. Eles, aproveitando do que o Rafael falou, e a gente lê, vê em jornais e tal, realmente houve investimento, só que precisamos de mais, porque a educação, o orçamento da educação no Brasil, em referente a outros países de primeiro mundo, fica totalmente irrelevante. É um que é 12% do orçamento da receita do país. Lá nós temos países, principalmente países de primeiro mundo, que a educação é 20%, 25% o investimento. Então, fica aí a questão que eu acho que é primordial. Agora, a questão do acesso, teve muita. A questão do acesso melhorou um pouco, mas precisamos mais. E é isso que está faltando aqui no nosso Brasil. Então, muito obrigado aí pela atenção dos meus novos colegas. A minha parte, eu acredito que é essa aí, viu? Pessoal, a gente escutou agora as falas dos nossos amigos Rafael e Pedro. Rafael e Pedro trouxeram os pontos importantes para a gente debater o tema atual, o cenário atual, não só no centro econômico, centro comercial, mas também na educação. Educação essa que, por conta de problemas como esse, mas também problemas estruturados que venham desde lá de trás, sofrem desigualdade social, uma grande falta de acessibilidade por meio dos mais pobres. Direito que era para ser garantido pelo Estado, mas que muitas vezes falta um investimento correto. Rafael defendeu as aulas presenciais, trouxe pontos importantes. Afinal, todos sentimos a falta de um contato humano, professor, aluno, colegas. É uma coisa que realmente acaba por trazer um mau rendimento. Outra coisa, também falada por ele, é a falta de equipamentos, internet, celular, computador, para poder acompanhar as aulas online. Fato este que preocupa ainda mais a nossa educação pública. Por outro lado, temos a fala de Pedro. Pedro que defendeu as aulas remotas pelo período atual que a gente está, como uma medida que não permitiria que nossos alunos ficassem parados. Uma medida que não permitia que nossos alunos ficassem parados em tempos tão remotos. A aula remota é uma solução para tentar diminuir o alavanco da educação privada em relação à educação pública. Fatos estes que são visíveis, não somente na nossa sociedade, quanto em números. A educação pública, por volta das aulas remotas, é algo essencial no momento em que a gente vive, mas também não é a única solução. A solução é uma que busque acessibilidade ao máximo de alunos possíveis, tanto aqueles que não têm acesso à internet, a um computador, a um celular, ou mesmo porque mesmo não tem nem o que comer dentro de casa, muitas das vezes. Ou mora no interior, para ir para a escola tinha que atravessar um rio, como os colegas disseram, tinha que enfrentar um carroçal,
entre outros assuntos. Eu trago como síntese não somente as duas problemáticas, mas uma solução para elas, visando as mesmas. A questão é o ensino híbrido. Ensino híbrido esse que poderia fornecer aula presencial e aula remota para aqueles alunos que estão precisando. Porque é de muita importância que a gente busque cada vez mais, como também foi dito mais cedo, a permanência desses alunos no ensino público, que a gente diminua essa desigualdade social que é existente no nosso país e que está se alavancando ainda mais na pandemia, e, acima de tudo, que a gente busque gerar conhecimento. Se a gente não for atrás do conhecimento, o filho do pescador, o filho do professor, o filho do lavrador não vai poder ser o doutor. Então, é bastante importante que a gente defenda situações assim, que avancem a nossa educação como solução. Mas como que poderia fazer, Ivan? O Estado está quebrado, o Estado não tem como fazer isso ou aquilo, não tem como dar computador para todo mundo, não tem como fornecer internet, mas o Estado tem como cortar verbas desnecessárias. Verbas essas que poderiam ser investidas na educação, que está entre uma das 3 premissas bases da nossa Constituição, porque a educação é, como eu já disse, o que pode fazer o filho do pobre ser o empresário ou o doutor amanhã. Queria aqui encerrar minha fala com essa importância. A importância de trazer o melhor para os alunos, seja em tempo pandêmico, em tempo de acessibilidades normais, como as aulas presenciais, seja por meio de transporte, desigualdade social, questão financeira. Devemos combater isso com investimentos. Investimentos esses que se fazem necessários por parte do Estado, mas que também tem de ter um acompanhamento dos pais, como foi dito, porque sem esse acompanhamento dos pais, não se é possível que o aluno continue na escola. Queria aqui agradecer pelo meu momento de fala e chamar a Tamires para uma conclusão e uma síntese sobre a educação pública no sentido geral. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de trazer, na verdade, algumas reflexões a respeito do que foi falado pelos colegas, para que a gente possa tirar, né, pensar no que a gente trouxe, pensar nos dados que foram expostos, pensar nos motivos, né, nas motivações pelos quais a gente chegou à conclusão que talvez essa permanência na escola ela não esteja sendo alcançada, né? Então, como a colega Denise falou, a educação, a gente tem ela como um direito constitucionalmente garantido, né? Então, desde a Constituição de 1988, a gente tem a educação como um direito garantido, né, e dever do Estado. Entretanto, isso não está acontecendo, né? Lá, a gente tem toda a definição do financiamento, a gente tem a definição de qual é essa educação, uma educação de qualidade, né, que acesse a todos, a partir dos princípios da nossa Constituição, mas isso não está acontecendo da forma como prega a Constituição, né? E aí eu acho interessante, né, aqui algumas questões que foram tratadas pelas colegas, que foi em relação ao que a gente tem alguns dados que demonstram que essa escola até chegou nas populações mais distantes, nas populações mais remotas, a gente tem ali escolas, né, a educação em forma de escola, ela chegou, mas essa escola ela não está conseguindo, por si só, alcançar o público que ela está ali para alcançar, né, essa escola ela não está conseguindo que essas crianças, adolescentes, enfim, elas permaneçam na escola, né, por isso os índices que uma das colegas citou de evasão escolar. Por que essa escola não está permitindo que essas crianças ali se sintam representadas, que ali elas consigam permanecer, né? Então, a escola chegou, mas que escola? Né? A gente sabe que muitas vezes as escolas da zona rural, ela é numa casa, num quarto, numa tapera, né? com ali nem um bebedouro, às vezes, né? Um professor que não tem uma formação que condiz ali com o que ele vai repassar para o aluno. Então, a gente tem uma realidade que ela é diversa do que está estabelecido, né? Então, tem a escola, mas não tem uma escola que, de fato, atenda às necessidades dos jovens, das crianças e adolescentes que ali estão. Né? E aí foi falado, acho que também na fala do colega
Gabriel, em relação a essa divisão de atribuições. Então, a educação ela é um dever da família e do Estado, né? E aí, tudo bem, é um dever que tem que ser compartilhado. Agora, a gente tem que pensar de que educação a gente está falando. A família tem ali o dever de educar moral, de passar princípios, de passar ética. Esse é o dever básico da família, né? Mas quando a gente fala de uma educação científica, de uma educação que vai, de fato, possibilitar uma emancipação daquela criança, daquele adolescente, enfim, no futuro, a gente vai propiciar uma criticidade, né? Quando a gente fala de acesso à educação, a gente está falando de acesso à ciência, de acesso à alfabetização, um acesso realmente que no futuro possa dar meios para essa pessoa romper, né, com esse quadro ali de exclusão que ela vem vivenciando. E isso não está sendo feito. A criança ela vai para a escola, mas aquele mundo ainda é um mundo distante para ela, né? Quando a gente fala por exemplo, em crianças da zona rural, que tem esse espaço da escola que é um espaço limitado, que muitas vezes vem uma refeição, vem um lanche, enfim. Então, ela está ali dentro da escola, está matriculada, a gente tem aí uma melhoria no número de matrícula antes da pandemia, tá? Porque depois da pandemia, pelo contrário, os índices de evasão escolar só aumentaram, mas antes da pandemia a gente tinha um número de matrículas significativos comparado a décadas anteriores, né? Porém, essas crianças, elas não estão ali permanecendo, não estão se sentindo representados, né? E aí, como que a gente vai garantir, foi alguma da fala também que os colegas falaram em relação ao relacionamento, né, da criança e o professor. Como que ela vai conseguir manter um relacionamento com um mundo que é tão distante do dela, né? Com o mundo ali, então, ela vai para casa, ela não vai ter auxílio dos pais para auxiliar na tarefa, por exemplo, porque os pais são analfabetos, os pais são de uma geração que já não tiveram essa garantia de acesso, né? Então, como romper com isso? E aí, para discutir tudo isso, acho que a gente tem que entender também a quem serve esse modelo sucateado de educação. Né? Recursos tem, como o Ivan falou, esses recursos eles estão ali distribuídos, só que eles estão distribuídos de outra forma. Né? Então, os recursos públicos, eles vivem em constante disputa, né, para ver quem é que vai ficar com a maior fatia. E a educação não está ficando com essa fatia, e se está ficando, não está sendo, na verdade, a fatia que está ficando, ela não está sendo aplicada. Isso serve a um projeto. Né? Serve a um projeto geral que não se interessa em formar cidadãos críticos, que não se interessa, não é interesse do capital, por exemplo, formar uma mão de obra qualificada. Né? É mais interessante para o capitalismo, por exemplo, formar ali um cidadão com ensino fundamental médio que vai vender mão de obra barata. Né? Então, não é o interesse, não é um projeto que essas crianças e adolescentes que sofrem com a desigualdade social, que não têm acesso à renda, que têm dificuldade no acesso à permanência na escola, que elas, por exemplo, alcancem uma formação de ensino superior. Né? Não é esse o projeto que interessa realmente. Né? Isso vai encarecer a mão de obra, isso vai romper, tem uma classe que de certo modo, uma parte da sociedade que se sente incomodada com essa mobilidade social. Então, são algumas reflexões que eu gostaria de trazer aqui e deixar registrado na minha fala. Obrigada. Muito bem, Tamires. E a tua fala, ela representa bastante as dificuldades que a gente ainda tem que enfrentar, as barreiras. Principalmente a gente, como profissionais do futuro, futuros políticos, futuros doutores do direito, futuros delegados, futuros juízes. Vai caber a nós no futuro, não só através de voto, de representação política, mas também através do profissional que a gente quer ser, resolver problemas assim. Por isso eu digo novamente que é de suma importância esta apresentação, esta aula, e queria agradecer a presença de todos que assistiram, de todos que participaram, e queria finalizar agradecendo novamente. Meu muito obrigado a todos. Quem quiser complementar mais um pouco da fala. Pois é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e boa noite.